Boca a Boca, o magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro. Durante o espetáculo, e ao som das primeiras notas de Je ne regrette rien, de Edith Piaf, uma senhora, a meio da plateia, agitada, pede com licença aos espectadores do seu lado esquerdo para poder sair, logo seguida pelo seu marido. Quase em simultâneo, Catarina, a nossa assistente de sala, qual ninfa silenciosa, surge no corredor e vai ao encontro do casal, oferecendo a sua ajuda, julgando que necessitavam de sair para ir ao quarto de banho. De repente, e para que ninguém tivesse dúvidas sobre o que pretendia fazer, a senhora agarra-se, abraçada, ao marido e iniciam os dois o mais belo pas de deux durante a canção de Piaf, enquanto o espetáculo decorria. A Catarina afastou-se e deixou-os dançar. No final da dança, regressaram para os seus lugares. E tudo decorreu como previsto. Eu lembrei-me da primeira vez que vi este espetáculo em Viena, na Áustria. Um casal semelhante saltara para o palco ao som de Let's Dance, de David Bowie, e dançara com muita pinta ao lado dos bailarinos. Julgando-me muito sábia e inteligente nestas lides do fazer teatral, pensei, claro! Esta deve ser uma cena sempre combinada, e eu que não tinha percebido na altura que este casal que subira para o palco estava combinado. Que incrível! Que bela ideia! Pois não poderia estar mais errada. Em Viseu, à saída do espetáculo, o casal agradeceu a noite maravilhosa que tinha passado e confessou. Há 22 anos, casaram neste dia, 29 de maio de 1999, e esta canção foi a canção de abertura do seu baile de casamento. Não podíamos celebrar este momento sentados, disseram. Foi como se estivéssemos de novo no nosso casamento. Por vezes pergunto-me, o que torna um espetáculo inesquecível? Ou o que faz um filme tornar-se tão especial? Será ter grandes atores, belos figurinos? Será um texto cheio de frases memoráveis? Ou será o acidente e a circunstância que envolve a sua apresentação e o momento do seu encontro com a vida do espectador? Esta foi uma das perguntas que coloquei a uma audiência de estudantes de teatro no outro dia. Queria fazê-lo apenas para ter uma desculpa para contar o que se tinha passado no Teatro Viriato, no sábado, durante a estreia da nova versão de The Show Must Go On, de Jérôme Bel. A minha filha, que ouviu esta história, enquanto ouvia a minha aula, respondeu à primeira pergunta que fiz. Mãe, um filme especial é aquele em que queremos saber o final sem nunca querermos que acabe. Como o casamento destes dois espectadores que, esperemos, nunca deixem de vir dançar aos corredores da nossa plateia. Sim, porque a distância não nos permite entrar sem máscara, mas não diz nada sobre dar um pezinho de dança. Acabámos de ouvir Patrícia Portela com a sua crónica semanal. A construção de uma imagem é o mais recente projeto do Teatro Viriato em parceria com o Museu Nacional Grão Vasco, que envolve o agrupamento de escolas de Moimenta da Beira. Na companhia do coreógrafo Luís André Sá e do artista multidisciplinar Nuno Veiga, os alunos têm vindo a abordar artisticamente temas como a identidade de género, os direitos humanos e a sustentabilidade. Na Boca do Mundo falamos com os dois artistas para conhecermos um pouco melhor este projeto. Olá Luís, olá Nuno, sejam bem-vindos. Para que o nosso público fique a conhecer este projeto um pouco melhor, peço que me expliquem em que consiste e quem está envolvido. Bem, então, o projeto parte de um convite do Teatro Viriato e do Museu Nacional Grão Vasco, a mim, Luís André Sá e ao Nuno Veiga, artista associado do Teatro Viriato, para desenvolvermos um projeto em conjunto com o agrupamento de escolas de Moimenta da Beira. Era um projeto que inicialmente era para ter acontecido no mês de fevereiro, por questões pandémicas está a começar agora em maio e culminará depois com uma apresentação final num contexto do Museu Nacional Grão Vasco, nos claustros do museu. E basicamente é um projeto que nasce na abordagem de um convite de 3 obras do Museu Nacional Grão Vasco para trabalhar 3 temas específicos em torno da sustentabilidade, dos direitos humanos e da igualdade de género. E basicamente partindo deste pressuposto entre mim, mais na área da coreografia, da dança, mas também do teatro, da performance, e do Nuno, nas áreas em que trabalha, de podermos desenvolver trabalho de residência artística com 2 turmas do agrupamento. Portanto, eu tenho a minha turma e o Nuno tem a sua turma de trabalho,
e de podermos fazer um caminho conjunto com estes alunos em torno destas questões identitárias, de direitos, de tudo o que envolve também a construção de uma sociedade, ao fim e ao cabo, e de podermos de o fazer e de o desenvolver através de práticas artísticas que possivelmente no futuro terminarão numa apresentação pública, basicamente. No âmbito deste projeto, os alunos já tiveram a oportunidade de visitar o Museu Nacional Grão Vasco, o Teatro Viriato e ter algumas sessões convosco. Como é que está a ser a receptividade dos alunos? Sim, falando um bocadinho primeiro da visita que já houve ao Teatro Viriato e ao Museu Grão Vasco, em que tentámos articular um bocadinho estes dois mundos, o do teatro e o do museu, em que ambos os espaços criam imagens, e é sobre a criação de imagem também que o nosso projeto se foca um bocadinho, como é que se cria uma imagem, porque é que se cria uma imagem. Os alunos visitaram o Teatro Viriato, tivemos a falar um bocadinho dos diferentes papéis e profissões que há no teatro para criar imagens para o público, e depois ao Museu Grão Vasco ver a pintura de género e identificar também a teatralidade que há nessas imagens um bocadinho mais a duas dimensões. Os alunos não estão, infelizmente não estão habituados, e não é só a nível de movimento, mas a nível nacional, a trabalhar nesta perspectiva de cruzamento interdisciplinar e mais performativo. Há exceções à regra, é claro, mas é uma novidade para os alunos de movimento, e acho que a receptividade está a ser muito boa. Estamos a divertir, estamos a criar, e é isso, sim, é isso. Também os professores são uma parte muito importante deste projeto. Sim, é muito importante, porque também tem de haver uma sensibilização, quer aos temas que nós abordamos, quer também à complementariedade das práticas artísticas com o plano curricular. E é bom haver uma parte prática e um projeto deste impacto para exatamente para haver uma materialidade dessa necessidade de ter o ensino artístico com o seu espaço próprio nas escolas, mas também com o seu espaço complementar, é um espaço que pode ligar exatamente as disciplinas e pode tornar o processo de ensino-aprendizagem muito mais prazeroso, tanto para os alunos como para os professores, e fomentar exatamente essa interligação entre saberes. Sim, é essa lógica de podermos, ou seja, é uma cooperatividade, não é? Entre o trabalho que estamos a fazer e o que é o contexto escolar. Portanto, para nós, por exemplo, é muito importante, tendo em conta estas três temáticas que o Museu Nacional Grão Vasco e o Teatro Viriato nos desafiaram a focar, esta questão da sustentabilidade, da igualdade de género e dos direitos humanos, a partir de 3 quadros do espólio do acervo do Museu Nacional Grão Vasco. É muito importante, por exemplo, pensar nas aulas de cidadania e propor ao professor ou à professora da disciplina de cidadania que desafie os seus alunos a abordar estas temáticas, desenvolvendo conteúdos pedagógicos sobre estas 3 temáticas e desafiá-los a ver novas perspectivas do mesmo conteúdo, agora pensados num contexto performativo, e com isso desenvolver novas abordagens. Por exemplo, hoje falávamos muito sobre isso na análise das obras, de que novas realidades poderiam existir daquelas imagens retratadas, daqueles retratos que estão impressos naquelas obras, não é? Que novas centralidades, que novos contextos, que novos diálogos, que novas interpretações poderíamos fazer daquelas imagens que são imagens estáticas, não é? Algumas delas de 1940 e por aí fora, do século XX. E dizer também que a indisciplina é muito bem-vinda, e dizer que eu, por exemplo, no projeto que nós estamos a desenvolver, apesar do ponto de partida ser comum,
nós os dois estamos a ter as nossas próprias abordagens e eu no meu caso estou a fazer um bocadinho de futurologia com a minha turma, estamos a imaginar o que é que será Moimenta em 2222, se calhar até a capital de Portugal, se calhar as capitais em Portugal vão rodar entre as vilas, as aldeias, exatamente para fomentar esta centralização que o Luís estava a dizer, e nós, indisciplinados como somos, se calhar já fomos para outros temas que nos apeteceram falar, e hoje estivemos a fazer, hoje tivemos um brainstorming sobre que temas é que nós podemos falar e criar imagens, e fomos para outros temas, falámos da guerra, será que vai haver guerras, da própria pandemia, apesar de não queremos que seja o foco, porque não é, mas faz parte da nossa vida e fez parte da nossa vida e marcou-nos que isto é um momento traumatizante e será que em 2222 não haverá outra pandemia? Se calhar até houve 2 ou 3, eu estou com os miúdos a imaginar como é que a narrativa da história da humanidade desde agora até 2222 e pronto, e a nossa indisciplina está que vamos falar do que nos apetecer e não só desses 3 temas que nos propuseram, porque somos indisciplinados e, como digo, a indisciplina é muito bem-vinda. O Nuno já revelou um pouco do trabalho artístico que está a desenvolver com os alunos. Pergunto-te, Luís, qual a tua abordagem e o que tencionas criar com estes jovens? Sim, então nós estamos a partir muito do que é a abordagem do que é a palavra construção, partindo depois para uma desconstrução da imagem, ou seja, vamos pegar nestes 3 quadros e provavelmente se calhar até noutros, para partir para exercícios de desconstrução da imagem, seja da imagética, seja da estética, seja da narrativa, e de produzir com ele discursos contemporâneos ou futuros do que poderá ser uma mudança também a nível global de sociedades mais abertas, plurais, etc, etc. Portanto, e partiremos muito dessa abordagem, dessa desconstrução a partir de jogos imagéticos, que não vou já explorar e abrir aqui, mas a ideia é que através de um mecanismo de retroprojeção possamos desvincular o estático que aquela imagem tem e que lhe possamos gerar movimento, seja um movimento de diálogo, seja um movimento de pensamento, seja um movimento de corpo, portanto gerando e fazendo ativar estes mecanismos de novos diálogos, novas percepções, novos mundos, a partir de uma imagem que tem 40, 50, 60, 100, 150 anos. E de que forma é que algo que está a ser visto pode ser adulterado, e aqui aproprio-me da palavra indisciplina do Nuno, porque é mesmo sobre isso. De que forma podemos indisciplinar esta imagem que muitas vezes também está associada a uma parede de museu com uma seriedade e com quase como uma lógica de intocabilidade, de não ser tocável e palpável, e de como é que podemos também nós próprios desconstruir isso e dar-lhe novas leituras, novas roupagens e fazer uma apropriação de uma imagem que sim é uma obra de arte, mas que de repente pode ser transformada numa obra de paint, por exemplo. O que é que vamos poder ver como resultado final deste projeto? Bem, eu acho que acima de tudo nós ainda estamos em processo de criação e de residência, isso para nós é o mais importante, ou seja, mais do que qualquer, ainda há pouco falávamos disso os dois, mais do que qualquer apresentação final para o público, que obviamente que é interessante e também é um projeto de mediação cultural, para nós enquanto artistas que desenvolvemos e fazemos este trabalho, para nós o que é verdadeiramente importante é o trabalho que estamos a desenvolver na escola e com os alunos, ou seja, é o impacto que vamos gerar neste período que aqui estivermos, nestes adolescentes e nestas crianças, que poderá potenciar, ou que pelo menos eu quero acreditar e tenho a certeza que o Nuno também, que assim será, que poderá fazer a diferença na percepção que eles a partir de agora terão de determinadas disciplinas ou realidades, etc. A apresentação será algo que nós próprios ainda estamos em descoberta, mas que terá sempre este lado
muito performativo, muito aberto. Temos ideias, o Nuno tem uma ideia mais à base da criação desta proposta de como é que seria Movimento em 2222 a partir de um filme. Eu será um objeto mais performativo em que utilizarei os alunos no espaço. Utilizarei não, é uma palavra má, mas que estarei com eles a criar um objeto no espaço, nos claustros do Museu Nacional Grão Vasco. Mas não estamos, pelo menos da minha parte, eu não estou muito preocupado com essa apresentação final, embora isso também os entusiasme, como é óbvio, mas é mais este trabalho de campo. Acho que isso é que vai ter um verdadeiro valor. Eu acho que vai haver vários produtos e pelo caminho vamos apresentar esses produtos, ou vamos apresentando, vai haver a tal apresentação final, mas vai haver vários produtos e é isso que estamos a fazer e vamos fazendo o caminho caminhando, não é? É isso, em tão poucas sessões, tanto eu como o Nuno, acho eu, temos tido a sensação de que se está a gerar aqui um arquivo e que de repente esse arquivo de material poderá ser muito mais interessante de gerar objetos, que sejam eles quais forem, do que propriamente culminar numa apresentação final, encerrada numa série de coisas. Então, de repente, propostas que possam surgir sessão após sessão são também elas propostas válidas e com muito valor e que dão-nos quase esta ideia de arquivo, não é? De nós podermos fazer um arquivo imagético destas sessões de trabalho. Desde o início de maio que algumas turmas do agrupamento de Moimenta da Beira têm tido a oportunidade de integrar o projeto à construção de uma imagem, de sentir na pele e no osso a transformação e o pensamento que, em tempo real, a arte produz no ser humano. O projeto terminará com uma apresentação pública durante o mês de junho. Nos próximos dias temos no Teatro Viriato várias propostas culturais. Fica a par de todas elas com Liliana Rodrigues em À Boca da Bilheteira. Este fim de semana recebemos a peça de teatro Perfil Perdido, de Marco Martins, com a interpretação de Beatriz Batarda e Romeu Runa. A criação tem como base testemunhos e textos de diversos autores sobre as relações com a autoridade paterna, integrando as memórias pessoais de Beatriz Batarda e Romeu Runa. O espetáculo sobe ao nosso palco no sábado pelas 21 horas e no domingo às 16 horas. Na próxima quarta-feira, dia 9 de junho, véspera de feriado, será a vez de Cordyceps ser apresentado no Teatro Viriato. Os criadores, Eduardo Molina, João Pedro Leal e Marco Mendonça, levam-nos a uma sociedade distópica, em que um fungo ideológico controla os seres humanos, tomando conta dos seus pensamentos, condicionando o seu livre-arbítrio e tornando-nos essencialmente menos sensíveis a questões humanitárias e ao outro, culminando no fim da democracia. Poderá assistir ao espetáculo pelas 21 horas. No sábado seguinte, dia 12, também às 21 horas, acolhemos Gabriel Ferrandini, que estreia no nosso palco o seu mais recente álbum, Hair of the Dog. Este é um disco que navega entre a performance a solo e a colaboração. Apesar de se colocar fora da cartilha jazz, esta não deixa de ter a sua influência, até pela formação, intuição e energia anímica do baterista. O concerto acontece no âmbito do ciclo de música Galeria Zé dos Bois. Pode comprar os seus bilhetes para qualquer um dos espetáculos no site www.teatroviriato.com, junto da nossa bilheteira ou através do e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou do número 232 480 110. Até julho, queremos encontrar na multiplicidade aquilo que nos torna únicos. E claro, queremos a sua companhia. Saudações viriáticas e até para a semana. Este foi o magazine do Teatro Viriato, uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo município de Viseu.